Na aeronave física, ele tem liberdade de pegar o plano de voo e seguir a trajetória traçada de maneira lógica e bem orientada. Mas na mente humana, quem entra em ação não é o piloto no primeiro ato da navegação. Quem entra em ação são 4 copilotos que podem arrasar, destruir completamente o plano de voo. Esses 4 copilotos são importantíssimos. Ao longo da minha produção de conhecimento, eu fiquei perplexo com eles. O primeiro copiloto chama gatilho da memória. Poderia repetir? Segundo, janelas da memória. Âncora da memória. E alto fluxo. Enquanto eu estou falando, o gatilho está sendo disparado em nuvens. Milhares de vezes. Sem que vocês percebam. Abrindo milhares de janelas ou arquivos. Sem que vocês percebam. Isso tudo ocorrendo em frações de segundo no córtex cerebral. Olha, enquanto eu produzia esse conhecimento, eu ficava embasbacado, assombrado, como tudo é tão rápido. E não é meu eu que entra em cena, porque é meu eu que representa o piloto da aeronave mental, o diretor do script, o agente consciente, o líder da minha psique. Ele não sabe aonde estão os arquivos. Eu estou falando com vocês? Eu estou entrando na minha memória, no meu córtex cerebral, assim como vocês entram no seu córtex cerebral, que é milhares de vezes mais complexa que a mais complexa cidade deste planeta, mais complexa que Nova York, que Xangai. Milhares de vezes. Tem milhares de vezes mais endereços, mais ruas e avenidas. Mas como nós entramos em milésimos de segundo e resgatamos esses fenômenos que nos fazem entender verbos, pronomes, adjetivos, nos faz interpretar o mundo que está ao nosso redor. Quando você começa a enxergar a mente humana na perspectiva da construção de pensamentos que é a última fronteira da ciência, da unidade básica que nos torna homo sapiens, você não discrimina mais os outros. Quem me conhece sabe que eu estou sempre defendendo os outros, mesmo aqueles que me atropelam. Mas não é porque eu sou bom, é porque eu entendi que por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Vocês entendem isto? Por detrás de uma pessoa que erra, que exalta, que eleva o tom de voz, detonou o gatilho, abriu uma janela específica, killer ou traumática, e o volume de tensão é tão grande que o terceiro fenômeno, a âncora da memória, gera um hiperfoco. E gerou hiperfoco, milhares de janelas não são acessadas, fecha o circuito da memória. E depois o alto fluxo, o quarto fenômeno, lê e relê, lê e relê. É por isso que nos primeiros segundos de tensão, os pais dizem as palavras que jamais deveriam expressar para os seus filhos. Mesmo pais, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, psicopedagogos, médicos, juízes, magistrados, falham dramaticamente nos primeiros segundos de tensão, porque o primeiro ato do teatro mental, ou o primeiro momento do plano de voo da aeronave mental, é produzido por atores inconscientes, por copilotos inconscientes. Quem eleva o tom de voz aqui de vez em quando nas relações interpessoais? São meus alunos, toparam, hein? Muita gente eleva o tom de voz, claro. Não tem santo nessa plateia. Nós elevamos o tom de voz. É porque o nosso eu está dirigindo a aeronave mental ou os copilotos estão nos comandando? Vocês estão entendendo agora. A mente humana é muito mais complexa. Por que a nossa história está manchada por guerras, por discriminação, por violências das mais diversas? Por quê? Porque somos uma espécie onde a vida é tão breve. A vida é tão diminuta, mas causamos tantos problemas. Porque não é o eu que pilota a aeronave mental. E nós nunca estudamos isto. E nós também não havíamos ensinado, por não ter estudado os alunos. E formamos muitas vezes meninos com diploma nas mãos.
Meninos, às vezes, dirigindo países, nações, que têm a necessidade neurótica de poder. Número 1, necessidade neurótica de estar sempre certo. Número 2, necessidade neurótica de ser o centro das atenções. Número 3, número 4 agora, necessidade neurótica de controlar os outros. Meninos que nunca fizeram um curso de gestão da emoção e não entende que uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Empresários que dirigem empresas, que dirigem milhares de colaboradores, mas nunca dirigiram a sua própria mente, nunca pilotaram de maneira adequada a sua psique, a sua aeronave mental. Por isso, quando confrontados, têm a necessidade neurótica de estar sempre certo. Raramente reconhecem seus erros e pedem desculpas.